Bom dia, pessoal. Esse é o canal do Project Management Brasil e meu nome é Marcel e eu estou aqui para trazer para vocês tudo que se refere a gerenciamento de projetos na área de desenvolvimento e em todas as áreas afins de tecnologia. Essa minha iniciativa surge como uma espécie de protesto às práticas de gerenciamento de projetos que estão por aí no mercado. E esse canal é uma ótima opção se você também quiser se tornar um membro da elite do gerenciamento de projetos e passar na prova do PMP, que é a prova do PMI, Institute of Project Managers, né? Série com milhares de pessoas, uma comunidade com milhares de pessoas ao redor do mundo, e se tornar membro dessa grande comunidade de elite do gerenciamento de projetos. Ele também serve para você entender o que é gerenciamento de projetos segundo o PMP Book of Knowledge, né? BOK, e as suas aplicações práticas, né? Uma coisa é você ter a sua certificação, outra coisa é você trabalhar na área, e é dessas nuances que eu também vou falar aqui. Né? E também entender como se tornar o melhor Project Manager do mundo, seja lá qual for a sua área. Então vamos lá. Tudo isso que eu vou dar aqui é uma comparação entre o que está nos livros e o que a prática aplica disso e como lidar com as situações na prática. Eu já tenho mais de 6 anos de prática de gerenciamento de projetos, já gerenciei alguns projetos relativamente grandes, complexos, e eu posso te avisar de antemão o que pode acontecer e como você pode proceder. Bom, a humanidade, basicamente, ao construir qualquer coisa, precisa se coordenar. Então, se pegarmos um conceito bem básico do que é gerenciamento de projetos, podemos começar com essa frase aqui, que humanos coordenados e com recursos limitados para concluir um certo objetivo, numa janela de tempo. Humanos coordenados. Humanos não coordenados não são melhor que o humano individual. Então, mesmo que você tenha uma empresa de 200 pessoas e elas não trabalham de forma coordenada, não adianta. Elas não são melhor que um único indivíduo da sua empresa. O que levou a humanidade ao progresso foi o trabalho em grupo, em sociedade. E ainda é o que nos leva adiante, com todos os problemas que temos. Né? Então, vamos pensar nisso. Humanos coordenados para um objetivo específico. E alguns grandes exemplos da história. As pirâmides, a pirâmide de Quéops e outras pirâmides estão no Egito, e até outras não conhecidas em outros lugares do mundo, como a Pirâmide do Sol, no México, feita pelos astecas. Todas essas eram o quê? Humanos coordenados com funções específicas, recursos limitados, as pedras, a energia das pessoas, a comida, não era um recurso ilimitado, né? Ela tinha que ser gerenciada. Ferramentas, tudo isso era recurso, tudo isso são recursos limitados. Qual era o objetivo? Construir a pirâmide. Obviamente, a intenção de construir a pirâmide veio de uma autoridade maior, que no nosso projeto a gente vai chamar de sponsor, é a pessoa que patrocina o seu projeto, mas também pode vir de alguma outra autoridade, seja lá a região que você mora. Se ela é política, se ela é empresarial, né? No caso do Egito, era uma mistura de religião com as crenças deles de construir essa pirâmide em reverência ao Sol. Né? Outro exemplo também são as construções das grandes caravelas que foram ao redor do mundo buscar recursos e descobrir novos mares. Todos eles tinham madeira limitada, a energia das pessoas era limitada, a quantidade de seres humanos era limitada. Mesmo assim, eles tinham que cumprir aquele certo objetivo, né? Numa certa janela de tempo. Eles não poderiam esperar 20 anos, 30 anos, 10 anos. Eles tinham talvez 3 anos, 1 ano. E aqui você vê alguns grandes exemplos de gerenciamento de projeto. Né? As caravelas, tantas as embarcações saíram pelos mares, né? E foram financiadas também por autoridades maiores da época, como grandes empresários. Isso não é aula de história, mas também foram financiadas por grandes empresários há 500 anos atrás, para descobrir com o objetivo de algo maior, descobrir novos horizontes. Né?
A construção de um avião, design e a produção de aviões também é um grande exemplo de gerenciamento de projetos. Projetos envolvem mais de 10 mil pessoas em diversos lugares do globo. Né? Nada disso poderia ser alcançado sem o próprio gerenciamento de projetos. E também construção de carros elétricos para energias renováveis e transições energéticas, que é especificamente a minha área. Né? Tudo isso, o que temos em comum? Humanos coordenados com recursos limitados a fim de um certo objetivo, numa certa janela de tempo. Tem uma frase de um livro que eu gosto muito, do Yuval Noah, que é um autor da série A Brief History of Sapiens. E ele fala aqui, né? Egyptians built the pyramids thanks not to extraterrestrial help, but to superb organizational skills. Relying on thousands of literate bureaucrats, Pharaoh recruited tens of thousands labor enough food to maintain them for years to an end. Yeah? Isso aqui pode ser encontrado nesse livro, mas eu fiz uma pequena versão em português aqui, já que este curso é em português. Né? Os egípcios construíram as pirâmides não graças à ajuda extraterrestre, mas sim a devidas habilidades organizacionais superiores. Contando com milhares de burocratas alfabetizados, o faraó recrutou dezenas e milhares de trabalhadores e suficiente alimento para mantê-los por anos a fio. Quando dezenas e milhares de trabalhadores cooperam por várias décadas, eles podem construir lagos artificiais, como no caso do Egito, ou uma pirâmide, mesmo com ferramentas de pedra, que é basicamente o que aconteceu. Não que vamos usar ferramentas de pedra, né? Mas vamos usar ferramentas. Né? E o princípio é o mesmo. Eu sempre recomendo esse livro também, para você que está começando estrategicamente de projetos, A Brief History of the Homo Sapiens. É um ótimo, em qualquer língua que você puder achar, e quando você for fluente, leia esse livro, porque ele também pode te ajudar em muitas habilidades no gerenciamento de projetos. Então, o que um projeto é, basicamente? Um projeto leva a organização de um estado A para um estado B. E esse estado B tem que ser algo melhor que o estado A. Ninguém sai de casa de manhã fazendo algum projeto ou participando de um projeto para que não tenha um fim. Para que não seja válido, para que não aumente de valor. Isso pode ser dinheiro, o que geralmente é aumento de capital, aumento de valor de mercado, aumento de reputação, tudo que pode ser convertido em valor para uma determinada instituição, empresa e afins. Isso tanto no setor público quanto no setor privado. Então esse é o primeiro gráfico aqui do PMP, do Body of Knowledge, que diz exatamente isso. Né? Um projeto ele leva de um estado A para o estado B. Ao desenvolver um veículo elétrico, você leva a empresa de um patamar onde ela não construía nada antes para um patamar que agora ela constrói. As pessoas confiam que você pode entregar um carro elétrico. Né? Você pode fazer uma hidrelétrica e agora a população tem energia. Você pode entregar bens menos tangíveis, como, por exemplo, serviços de informação, programação, softwares, websites. Né? Você pode entregar sistemas integrados, carregamento de veículos, você pode entregar petróleo refinado. Né? É um produto ou serviço entregue num certo período de tempo. Né? E é basicamente, parece bem simples entregar simplesmente, vamos fazer um projeto A para o B e vamos entregar isso. Parece bem simples, mas a verdade é que não é nada trivial. E nesses próximos vídeos eu vou ensinar vocês e também compartilhar minhas experiências. Vai ser um paralelo entre os livros e a prática. Né? Os livros vão ajudar você a passar na prova do PMP, que eu realmente recomendo, mas se você não tiver interesse em passar na prova do PMP, pelo menos acompanhe para entender o que é o gerenciamento de projetos, o que ele pode agregar nas empresas e o que acontece quando ele também não está nas empresas. Então, dito isso, hoje a gente já sabe mais formalmente o que é um projeto. Né? Sem muitas delongas. Basicamente isso. Entregaram um serviço, um resultado único, com humanos coordenados para um bem maior, um serviço para um fim, num certo intervalo de tempo. Isso é bastante importante. A gente vai guardar isso para o nosso próximo vídeo. Vejo vocês na semana que vem e tudo de bom. Até a próxima!